Continuando de onde ficamos. Depois que Celicia bebeu o chá preto contendo a poção mágica e desmaiou, Moon permaneceu no quarto o tempo todo. Ele estava esperando que a valente Ariel invadisse seu quarto para salvar a princesa, e assim, o enredo do romance pudesse terminar ali. No entanto, já era hora de Ariel aparecer, mas ela não entrou no quarto. Moon pegou seu relógio de bolso prateado e confirmou a hora atual. O que está acontecendo aqui? Moon estava sentado à mesa, sem roupas, olhando para o relógio de bolso com grande confusão. Ele percebeu que a hora prevista para a aparição de Ariel já havia passado há muito tempo e não entendia por que ela ainda não tinha aparecido. Já se passaram 30 minutos. De acordo com o enredo original, Ariel não deveria ter invadido o quarto rapidamente para salvar a princesa e me controlar? O que está acontecendo agora? Onde ela está? De repente, Moon pareceu se lembrar de algo. Ele segurou o queixo com a mão e começou a recordar o enredo original do romance. Espere um minuto. Como essa parte da história foi originalmente escrita? Pouco a pouco, Moon revisou o desenvolvimento do enredo, trazendo à mente várias imagens familiares. Em sua lembrança, um homem loiro não segurou a bandeja com firmeza e acidentalmente derramou chá no vestido de Ariel. Ele murmurou para si mesmo enquanto tentava se lembrar. Se não me engano, parece que o vestido de Ariel foi sujado acidentalmente por uma empregada muito doente na mansão do duque. Mais tarde, quando ela estava a caminho do banheiro para limpar o vestido, notou algo estranho e me viu prestes a fazer algo indescritível com a princesa. O Moon Campbell original. Ao recordar isso, Moon percebeu que havia algo errado em toda essa situação. Espere um minuto. Uma empregada muito doente. Ele franziu as sobrancelhas. E ele abriu ligeiramente a boca em surpresa, sentindo que algo não estava certo. Noel. Ele chamou alto o nome da empregada. Ontem, devido à doença, Noel não enxergava bem o caminho à sua frente e acidentalmente esbarrou nele. Ele percebeu que ela ainda estava trabalhando doente, então pediu que voltasse para o quarto para descansar e recrutou novas empregadas de fora para substituir todas as que estavam doentes na casa. A essa hora, ela ainda deve estar em seu quarto. Nesse momento, Moon percebeu que já havia mudado o enredo do romance original. Ele se virou nervosamente e olhou para Celicia, que estava deitada no sofá, sentindo-se perdido na situação atual. Meu Deus, isso não é o mesmo que mudar a história original. Celicia ainda estava em coma. Seu rosto estava corado, os olhos fechados e as sobrancelhas franzidas, como se sentisse desconforto no corpo. Moon entrou em pânico quando a história mudou de direção. Ele não sabia o que fazer a seguir. Se a linha da história original não fosse seguida, havia uma grande possibilidade de que eventos importantes ocorressem no desenvolvimento posterior da trama. Isso era um grande problema. Ele chamou suavemente e virou a cabeça, sentando-se no lugar, ansioso. Porém, nesse momento, Celicia abriu os olhos grogue. Inconscientemente, ativou sua magia de gelo, emitindo um frio aterrorizante, e lentamente se levantou do sofá. Ela encarou as costas de Moon com um olhar assustador e caminhou em sua direção. Nesse momento, Moon ainda estava imerso em seu próprio mundo, sem perceber que Celicia já havia acordado. Ele abaixou a cabeça, cobriu a boca com a mão e rapidamente pensou em uma solução. Calma! Embora algo tenha saído errado, a princesa mais importante já desmaiou. Deve haver uma maneira de consertar isso agora. A magia de gelo de Celicia já estava se espalhando atrás de Moon. Nesse momento, ele sentiu que a temperatura no quarto parecia um pouco diferente. O quarto, que antes estava quente, começou a ficar cada vez mais frio. Ele virou ligeiramente a cabeça para o lado e disse, confuso: por que a temperatura parece ter caído de repente? Não deveria estar calor no verão. Antes que Moon pudesse terminar de falar, viu um par de mãos estendidas à sua frente. Ele ficou muito surpreso e arregalou os olhos. De repente, Celicia inconscientemente liberou uma magia de gelo ainda mais intensa. A energia mágica azul explodiu e lançou todos os móveis do quarto de Moon para longe. Toda a sala foi instantaneamente envolvida por uma enorme quantidade de frio. Moon não teve tempo de reagir antes de ser atacado por Celicia. O corpo inteiro dela agora estava sobre ele e, de tempos em tempos, ainda emitia um ar frio. Moon ficou aterrorizado com a súbita ação de Celicia. Estava tão nervoso que nem conseguia sentir a temperatura do quarto. Ele a olhou, completamente surpreso. E não ousava se sentar. Ele pensou que ela já sabia que ele havia colocado algo estranho no chá, então estava muito irritada e queria puni-lo. Ele explicou ansiosamente. Sua Alteza, ouça-me. Deixe-me explicar, não é o que você pensa. Você bebeu o vinho. Nesse momento, Celicia de repente falou. Está tão quente. Moon arregalou os olhos e olhou para ela, sem entender o que estava acontecendo. Agora, Celicia parecia não estar muito consciente. Ela segurava o rosto corado com as mãos, colocou a língua para fora e seus olhos estavam enevoados. Em um tom sonolento, disse: meu corpo quer. A Celicia diante dele era uma pessoa completamente diferente da que estava ali momentos atrás.
Moon percebeu que algo estava errado com seu estado e pensou que ela poderia estar doente. Ele rapidamente se apoiou no chão com as mãos, tentando se levantar. Não, esse estado não está certo. Sua Alteza, aguente firme. Eu vou chamar um médico agora mesmo. Celicia parecia saber que ele queria sair, então usou magia de gelo para prender suas mãos no chão. Lentamente, subiu sobre o corpo de Moon, tocou-o suavemente com a mão e depois segurou delicadamente seu pescoço. Seu corpo é tão legal. Eu gosto disso. Moon estava preso sob ela, suas mãos imobilizadas pela magia do gelo, incapaz de se mover. Ele a olhou nervosamente. Sua Alteza. Acorde, Sua Alteza. Ariel, protagonista, me ajude rápido. Se isso continuar assim, vai deixar de ser apenas uma encenação e virar algo real. De repente, Celicia se inclinou, pressionou uma mão sobre seu ombro e a outra sobre seu pescoço e o beijou com força. Moon ficou extremamente chocado, e uma leve vermelhidão também apareceu em seu rosto. Ele nunca imaginou que algo assim aconteceria. Em algum lugar da mansão do Duque, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. Então, uma voz familiar soou. Vamos! Ariel caminhava apressada pelo corredor, procurando um banheiro enquanto limpava sua saia com um lenço. Ela baixou a cabeça e olhou para sua roupa suja, murmurando para si mesma. Minha querida Leia, como ela pôde ser tão desastrada? O bolo caiu todo na minha saia. Nesse momento, Ariel parou. Sentiu algo estranho. Ela ergueu a cabeça e percebeu que parecia haver alguém a observando naquela área. O corredor à sua frente estava vazio, apenas castiçais brilhantes iluminavam silenciosamente o ambiente. As portas dos quartos ao longo do corredor estavam bem fechadas, como se ninguém estivesse ali. No entanto, Ariel podia sentir claramente a presença de alguém. Ela olhou ao redor atentamente por um momento e então perguntou em voz alta para o corredor. Quem está aí? Quem está aqui? Nesse momento, uma empregada saiu lentamente de um dos quartos. Com licença, senhorita. Anne fechou os olhos, tocou o peito com uma das mãos e fez uma reverência educada para Ariel. Então, gentilmente a alertou. Por favor, não vá mais adiante. Esta é uma área proibida da mansão do Duque. Peço que retorne. Ariel franziu o senho em dúvida. Existe algum lugar na vasta mansão do Duque Campbell que os convidados não podem entrar? Ela não sabia que tinha ido onde não deveria. Área proibida. Ela continuou a perguntar com curiosidade. Que tipo de área proibida é essa? Anne a olhou com um sorriso no rosto. E respondeu calmamente à sua pergunta. Desculpe, isso é um assunto confidencial da mansão do Duque. Não estou autorizada a explicar. Ao ouvir isso, e perceber que Anne não poderia lhe fornecer informações claras, Ariel cruzou os braços e olhou para Anne com uma expressão levemente insatisfeita. Ela murmurou baixinho. Que mesquinharia! Nesse momento, Anne notou as manchas na saia de Ariel. Agachou-se diante dela e observou seu vestido. Senhorita, parece que sua saia está suja. Ariel respondeu. Sim, estou procurando um banheiro. Anne então se ofereceu para ajudá-la a limpar a saia. Deixe-me ajudá-la com esse pequeno problema. Ela estendeu as mãos em direção ao vestido de Ariel, reunindo energia mágica em suas próprias mãos. A energia mágica verde removeu completamente as manchas do vestido de Ariel, fazendo parecer tão limpo como se tivesse acabado de ser lavado. Ariel abaixou a cabeça e observou a habilidade de Anne em lançar magia, sentindo-se um pouco surpresa. Ela não esperava que a família Campbell fosse tão poderosa a ponto de até mesmo as empregadas contratadas saberem usar magia. Ela disse, ligeiramente impressionada. Digno da família Campbell. Todas as empregadas sabem usar magia? Anne recolheu as mãos e respondeu humildemente. Eu só sei um pouco, nada demais. Depois de limpar a saia de Ariel, Anne se levantou e pegou um lenço para limpar as mãos. Sorriu e disse para Ariel, que ainda olhava para seu vestido. Já está limpo, senhorita. Ah, também gostaria de lembrá-la de que, dentro de pouco tempo, o banquete servirá um número limitado de bolos pachichi. Se gosta deles, por favor, não perca a oportunidade. Bebolo pachichi. Ao ouvir o nome desse doce, os olhos de Ariel brilharam instantaneamente. Ela cerrou os pequenos punhos de empolgação, e sua boca começou a salivar sem parar. Ficou extremamente feliz por poder comer sua sobremesa favorita na mansão do Duque Campbell. No entanto, preocupada que a quantidade limitada de bolos acabasse rápido, virou-se apressadamente e correu de volta para o salão. Antes de sair, inclinou-se levemente para o lado e acenou para Anne em despedida. Ela sorriu e expressou sua gratidão por ter limpado seu vestido há pouco. Obrigada pela ajuda, senhorita empregada. Agora preciso correr para pegar o bolo. Anne também acenou para ela. A mão dela se moveu suavemente. De nada, cuide-se. Anne sorriu enquanto observava Ariel se afastar, até que sua figura gradualmente desapareceu no fim do corredor. Então, abaixou a mão, retraiu o sorriso e virou-se indiferente, olhando para uma certa parte do corredor, como se houvesse ali algum segredo indescritível.
Ariel correu adiante, relembrando sua interação com Anne há pouco. Ela já havia notado algo estranho naquela empregada, mas, como não queria se envolver demais com a família Campbell, decidiu não dar importância. Murmurou para si mesma. Essa empregada é um pouco estranha. Ela tem cheiro de sangue no corpo. E a outra pessoa escondida também parece suspeita. Mas o que isso tem a ver comigo, afinal? Se ela está causando problemas na mansão do Duque, certamente não tem nada a ver comigo. Quanto a Sua Alteza Celicia Ben, Celicia já é uma pessoa madura. Além disso, ela é uma jovem e talentosa gênia da magia. Será que ela realmente correria perigo nas mãos daquele playboy estúpido? Ariel notou Celicia pegando a mão de Moon e saindo do baile. No entanto, não se preocupou muito com a segurança dela, considerando o poder de suas habilidades. Em resumo, a maior preocupação de Ariel agora era a quantidade limitada de bolos pastichi. Se não corresse mais rápido, temia que os outros nobres pegassem tudo antes dela. Olhou firmemente para frente e acelerou seus passos. Agora, nada é mais importante do que meu bolo pastichi. Estou chegando, meu querido pastichi. Enquanto isso, em um quarto escuro do corredor, uma empregada de cabelo curto segurava uma adaga e se encostava à parede. Ela inclinou a cabeça e escutou atentamente os sons do lado de fora da porta. Pelo jeito, caso alguém invadisse o local, ela não hesitaria em matá-lo imediatamente. Somente quando os passos de Ariel desapareceram no corredor, ela sussurrou para a empregada de cabelos longos ao seu lado. Aquela garota já foi embora. Ela também é o seu alvo. A empregada de cabelos longos respondeu. Não. Ela era originalmente o alvo do número 9. Número 9 era minha antiga parceira, então sei algumas informações sobre ela. A empregada de cabelos longos estava ajoelhada sobre um dos joelhos. Ela reuniu energia mágica na ponta dos dedos e desenhou um círculo mágico vermelho no chão. Parecia estar tentando invadir a mansão Campbell por meio desse feitiço. Ao ouvir a menção ao codinome, a empregada de cabelos curtos se lembrou de algo que havia acontecido antes. Número 9. Se bem me lembro, essa missão falhou. A empregada de cabelos longos sabia exatamente do que ela estava falando, então continuou. Sim, foi aquela garota que superou o número 9 em 2 grandes níveis, mas que acabou sendo morta em resposta. Após confirmar que não havia mais ninguém no corredor, a empregada de cabelos curtos guardou a adaga na cintura. Assim que a empregada de cabelos longos mencionou quem era o alvo, ela finalmente entendeu. No entanto, percebeu que o feitiço estava demorando mais do que o esperado. Virou-se e franziu levemente as sobrancelhas, lembrando a colega da urgência da missão. Então era ela. Mas e aí, quanto tempo mais vai demorar? Não temos muito tempo. A empregada de cabelos longos respondeu. Logo terminarei. Afinal, estamos lidando com algo colocado pelo rei Leonard, Ron Campbell. Como é um feitiço massivo que cobre todo o ducado, não é fácil abrir uma brecha sem alertá-lo. A empregada de cabelos curtos parecia um pouco ansiosa. Ela insistiu para que a colega acelerasse o processo. Precisamos ser rápidas. Se Moon Campbell ou a princesa Celicia aparecerem de repente, nossa missão será um fracasso. No entanto, devido ao grande consumo de energia necessário para desenhar o círculo mágico, a empregada de cabelos longos não conseguiu completar a invasão imediatamente. Algumas gotas de suor escorreram por seu rosto enquanto seus dedos aceleravam o traçado do feitiço. Ainda assim, ela não parecia preocupada com a falta de tempo. Eu sei, mas acho que ainda temos bastante tempo. Agora há pouco, enquanto explorava a parede externa, pareceu-me que eles estavam fazendo aquilo. Ela se lembrou do que havia visto secretamente ao observar o lado de fora. Testemunhou a cena que ocorria lá dentro. A empregada de cabelos curtos não entendeu imediatamente a insinuação. Perguntou, confusa. Aquilo. Naquele momento, dentro do quarto, Celicia, que antes estava inconsciente, estava agora sobre o corpo de Moon, beijando-o à força. Moon estava completamente imobilizado por ela, sem conseguir se mover. Ele ainda estava em choque com aquele beijo inesperado. Após um período de mordidas intensas, Moon jazia no chão com uma expressão fraca e suando abundantemente. As meias brancas de Celicia haviam sido casualmente jogadas sobre sua cabeça por ela. Ele arfava, respirando com dificuldade, enquanto pensava em silêncio. Finalmente acabou. Momentos atrás, Celicia, que havia bebido chá preto contendo uma poção mágica, descontroladamente descontou suas emoções em Moon. Ela não apenas mordeu seu peito e braços, como também deixou vários arranhões vermelhos em seu corpo. Depois de um tempo, Celicia finalmente se acalmou. Moon relembrou os ataques que sofreu dela. Ele fez o máximo para se esquivar de seus avanços e conseguiu se conter para não fazer algo que o levasse a um destino ainda pior. Fiz de tudo para evitá-la e consegui salvar meu corpo puro. Caso contrário, se eu desse o último passo e realmente fizesse algo assim com a princesa, o destino que me aguardaria provavelmente não seria apenas o exílio, mas a ruína completa. Mas agora parece que a situação não é muito diferente.
Moon fechou os olhos, sentindo-se impotente diante da situação entre ele e Celicia. Nesse momento, enquanto ainda estava imerso em seus próprios pensamentos, ele não percebeu que uma espada havia aparecido diante de seu rosto, apontada diretamente para ele. Celicia segurava uma espada condensada de magia de gelo, mirando-o com uma expressão séria e cheia de raiva. Com um tom frio, ela declarou: "Diga suas últimas palavras, Moon Campbell. Esta é sua última chance antes de morrer." Suas roupas estavam um pouco rasgadas devido ao surto emocional que tivera contra Moon. No entanto, isso não importava. Ela estava furiosa com ele por ter colocado uma substância desconhecida em seu chá. Vendo Celicia claramente fora de si, Moon começou a ficar nervoso. Ele apoiou as mãos no chão e recuou lentamente, forçando um sorriso desajeitado, tentando contornar a situação. "Então, se eu não disser nada, eu não." Ao perceber que Moon não pretendia dizer suas últimas palavras, Celicia decidiu matá-lo imediatamente. Ela intensificou sua magia de gelo, emitindo uma aura gélida ainda mais forte. Já que não tem últimas palavras. Moon percebeu que o que acabará de dizer não apenas não acalmou Celicia, mas a deixou ainda mais irritada. Com medo, ele deu alguns passos para trás e ergueu as mãos, tentando interrompê-la antes que usasse magia. Espera 1 minuto. Eu tenho sim. Deixe-me pensar." Diante da situação, Moon se sentiu completamente perdido diante da fúria extrema de Celicia. Agora, ele estava preocupado que, a qualquer momento, ela o atacasse com sua espada. "Isso é péssimo. Se eu não conseguir acalmá-la agora, não terei que esperar pela guilhotina. Estarei acabado aqui e agora. Eu não sei se haverá uma segunda chance de renascimento." Ele precisava acalmar suas emoções primeiro. Rapidamente, sua mente começou a pensar em uma solução. Diante dessas circunstâncias, só posso usar minha sabedoria moderna e arriscar tudo. Moon levantou a cabeça e recitou para Celicia uma frase que havia aprendido no mundo moderno. "Houve uma vez um amor sincero diante de mim, mas eu não soube valorizá-lo. Só me arrependi depois que o perdi." Celicia abaixou levemente a cabeça, ainda segurando a espada apontada para ele. Ela franziu ligeiramente as sobrancelhas e ouviu Moon continuar falando algo. Ele nunca tinha ouvido isso antes. "Se Deus pudesse me dar outra chance." Moon olhou para Celicia com olhos sinceros e cheios de afeto profundo. Colocou uma das mãos sobre o peito, como se isso fizesse parecer mais verdadeiro. Ele esperava que Celicia estabilizasse suas emoções por causa de sua linguagem moderna. Infelizmente, Celicia não se comoveu com suas palavras. Ela envolveu toda a espada com magia de gelo, levantou-a e a balançou com força em direção à cabeça de Moon. Num instante, vários fios de seu cabelo foram cortados pela lâmina. Ele levantou as mãos e olhou para o topo da própria cabeça, tomado por um medo avassalador. Tão assustado que soltou um grito. Celicia estreitou ligeiramente os olhos e o encarou, sua expressão ficando ainda mais séria. Ela não acreditava nem um pouco em seu discurso sobre amor. Achava que ele perceberia o erro que cometeu, mas no final, só desperdiçou seu tempo com um monte de conversa fiada. Sua falta de remorso a deixou ainda mais furiosa. Ela ergueu a espada novamente, aumentando consideravelmente a magia de gelo ao seu redor. "Entendi. Essa é sua desculpa nojenta?" Moon desviou os olhos para o lado, coçou a cabeça e sorriu para ela, tentando aliviar o constrangimento da situação. "Nojenta. Em certo sentido, isso também pode ser considerado um sentimento muito sincero. Na verdade, nem chegamos a dar esse passo adiante, então. Hoje você chama essa tática imunda de sincera? Você está brincando comigo, Moon Campbell." Celicia gritou furiosa. Ao ouvir Moon dizer tais palavras sem o menor pingo de vergonha, sua raiva cresceu ainda mais. Como alguém que a drogou e a fez ficar naquele estado vergonhoso poderia falar sobre sentimentos verdadeiros? Ela não podia aceitar um tipo de pessoa tão suja, alguém disposto a usar qualquer meio desprezível para fazê-la gostar dele. "Se você realmente gosta de mim, deveria ficar diante de mim de maneira aberta e honesta. Deveria usar seu caráter, sua força e sua sinceridade para me impressionar como um verdadeiro homem. Se depois de tudo isso eu ainda não gostasse de você, talvez, no final, eu seguisse o noivado e me tornasse sua esposa." Moon ficou paralisado no lugar, seus olhos se arregalaram levemente ao olhar para Celicia. Ele nunca a tinha visto perder a compostura assim antes. E ficar com raiva dele antes, mas você escolheu me envenenar com esse método desprezível e vergonhoso. Embora Celicia ainda tentasse fingir ser forte, seu coração estava ferido por Moon. Suas emoções já não podiam mais ser controladas. Ela abaixou ligeiramente a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Com as mãos, abraçou a si mesma suavemente, tentando acalmar seus sentimentos. No momento, ela não conseguia perdoar Moon por ter feito algo que a deixou tão furiosa e magoada. Ao ver Celicia tão devastada, Moon também sentiu uma pontada de culpa, percebendo que talvez tivesse ido longe demais. Nesse ponto, ele não tinha outra escolha a não ser se desculpar e contar toda a verdade.
Me desculpe, Celicia. Eu preciso ser honesto com você. Eu não tive outra opção além de agir assim. Eu só queria um resultado. Nunca tive a intenção de fazer algo tão ofensivo. No entanto, Celicia já não conseguia mais ouvir nenhuma palavra de Moon. Assim que ele tentou se levantar, ela imediatamente balançou a espada em sua direção e gritou com raiva, enquanto suas lágrimas continuavam a cair. Cale-se! Ajoelhe-se! No momento em que a lâmina de Celicia estava prestes a tocar o corpo de Moon, houve uma batida na porta do lado de fora do quarto. Celicia notou o som e olhou para a porta com cautela. Moon, que estava ajoelhado no chão, também virou o olhar para a direção da porta. Celicia abaixou a espada, mas agarrou o pescoço de Moon com a outra mão, levantando-o à força. Ela então lhe deu um aviso frio. Diga para a pessoa lá fora ir embora. Moon, sufocado pelo aperto em seu pescoço, tremia de desconforto. Ele ergueu a mão, querendo que ela aliviasse a pressão, mas não ousou se debater. Respondeu com dificuldade, em meio a pausas pela falta de ar. Não. Este quarto é a prova de som. Nenhum som pode entrar, exceto a batida na porta, e o som aqui dentro também não pode sair. Celicia ficou um pouco insatisfeita. Ela não queria que ninguém do lado de fora entrasse e soubesse o que havia acontecido ali dentro, mas agora não podia impedir isso completamente. Ergueu a cabeça e lançou um olhar de desprezo para ele. Então, soltou o aperto em seu pescoço e o jogou no chão sem hesitação. Em seguida, ordenou friamente: vou poupar sua vida por enquanto. Vista suas roupas. E abra a porta. Moon, de repente, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Ele cobriu o pescoço desconfortável enquanto levantava a cabeça para responder às palavras de Celicia. Sim, sim. Moon rapidamente procurou e vestiu as roupas que havia jogado em algum lugar do quarto. Ele havia alterado tanto o enredo da história que já não conseguia prever o que aconteceria a seguir. Fechou os olhos, impotente, e ajustou a gola da roupa com ambas as mãos. Em silêncio, analisou os possíveis desfechos daquela situação. Isso é realmente ruim. Agora só me restam 3 possíveis finais. Ou sou morto pela própria Celicia. Ou sou enforcado publicamente pelo Rei Furioso. Ou, como no sonho, sou esquartejado na masmorra por alguma pessoa desconhecida. Não importa qual seja, todos levam à morte. Aproveitando o momento em que Moon foi abrir a porta, Celicia rapidamente arrumou seu vestido e pegou as meias rasgadas que estavam no sofá, colocando-as de volta. Ela não queria que ninguém notasse sua aparência desalinhada. Seus olhos permaneceram atentos à direção da porta, prestando atenção a qualquer movimento ali. Depois de ajeitar suas roupas, Moon abriu a porta com uma expressão de resignação. Ele suspirou suavemente, assumindo que a pessoa que estava do outro lado da porta seria Ariel, que deveria ter chegado correndo há pouco tempo, de acordo com o rumo da história. Protagonista. Quase fiz aquele tipo de coisa, e só agora você aparece. De que adianta? No entanto, a voz que veio de fora da porta não era a de Ariel. Jovem mestre Moon. Moon arregalou os olhos ao perceber que a pessoa do lado de fora não era familiar a Ariel, nem Anne. Ele ficou um pouco surpreso e a olhou com confusão. A empregada de cabelos curtos estava parada na porta do quarto de Moon, segurando uma bandeja com sobremesas e chá quente. Ela sorriu para ele e explicou o motivo de sua visita. A madame viu que você estava conversando com Sua Alteza Real, a princesa, por um longo tempo e achou que você deveria estar com fome. Então, pediu especialmente que eu trouxesse algumas sobremesas. Afinal, a empregada só havia vindo para entregar comida. O humor de Moon relaxou um pouco. Ele expressou sua gratidão à empregada de cabelos curtos. Obrigado. Estendeu uma das mãos e fez um gesto para que ela trouxesse a bandeja com a sobremesa e o chá para dentro do quarto, enquanto, com a outra mão, fechava a porta atrás dela. Apenas coloque na mesa ali. A empregada de cabelos curtos sorriu. Ela se virou, indicando que havia recebido as instruções dele. Certo. A empregada de cabelos curtos carregou a bandeja e caminhou em direção à mesa mais próxima. Nesse momento, Moon sentiu que a empregada à sua frente não lhe era muito familiar. Parecia que nunca a tinha visto em casa. Ele ficou parado atrás dela, observando por um momento, e então perguntou com confusão. Ei, espere. Como é que parece que eu nunca te vi antes? Ao ouvir que Moon estava desconfiado, a empregada de cabelos curtos parou. Ela fechou os olhos e, ainda sorrindo, explicou. Eu fui selecionada para trabalhar na mansão do Duque apenas ontem à noite. É normal que o jovem mestre Moon ainda não me conheça. Moon se lembrou do que havia acontecido no dia anterior. De fato, ele havia dito a Anne para deixar as empregadas doentes descansarem em seus quartos e contratar novas para lidar com a falta de pessoal na mansão do Duque. No entanto, ao observar as roupas da empregada, ele se recordou do que Anne havia lhe dito no dia anterior. Você está aqui para ajudar no banquete? Mas eu me lembro de que Anne disse que, por falta de uniformes extras, apenas contrataram empregados comuns. É isso mesmo. No segundo seguinte, os olhos verdes da empregada de cabelos curtos se abriram,
e sua expressão mudou rapidamente de um sorriso para uma frieza assustadora. Já que Moon havia descoberto a farsa, não havia mais necessidade de continuar fingindo. A empregada lançou sua magia, envolvendo-se em uma energia mágica negra e usando-a para avançar rapidamente para dentro do quarto. Devido à intensa magia que ela liberou, as sobremesas e o chá que segurava foram arremessados para longe. Moon também foi afetado pelas fortes flutuações mágicas e acabou sendo lançado contra a porta do quarto. Foi então que ele percebeu. A empregada de cabelos curtos não é uma pessoa comum. Uma assassina. Moon bateu contra a porta e caiu no chão, sentindo uma onda de dor percorrer suas costas. No entanto, ao abrir os olhos, percebeu que a empregada não estava vindo em sua direção, mas sim avançando para dentro do quarto. Enquanto tentava entender o motivo, uma súbita realização o atingiu. Celicia. Ele olhou em choque para o sofá. Espera. O alvo não sou eu. É a Celicia. Celicia, que estava sentada no sofá, também olhou na direção da porta, surpresa com a confusão repentina. Então, viu a empregada envolta em uma forte energia mágica avançando rapidamente contra ela. Contudo, Celicia continuava sentada tranquilamente, esperando Moon abrir a porta, sem tomar nenhuma medida defensiva. A empregada de cabelos curtos saltou no ar, impulsionada pela energia mágica, e sacou 2 adagas escondidas em sua cintura, atacando Celicia. A intensa aura mágica que ela emanava era assustadora. Logo em seguida, a energia negra colidiu com a energia azul, emitindo uma onda de choque tão poderosa que destruiu parte dos móveis no quarto de Moon. Moon cruzou os braços novamente. Ele ergueu os braços à sua frente para se proteger. A aura mágica delas gerou uma rajada de vento tão forte que quase o derrubou. O vento intenso lançou destroços de móveis em sua direção, forçando-o a fechar os olhos. Ele tentou se apoiar na porta para manter o equilíbrio. Preocupado com a situação de Celicia, abriu os olhos lentamente para confirmar se ela estava segura. Celicia. Então, o som do impacto de armas ecoou pelo quarto. Quando Celicia percebeu que a empregada de cabelos curtos estava ali para atacá-la, invocou imediatamente sua espada de gelo e bloqueou as 2 adagas. A empregada não recuou. Apertou suas armas com força e empurrou contra Celicia com todo o seu poder. Celicia não tinha provocado ninguém naquela noite. Por que uma assassina apareceria de repente para matá-la? Ela suspeitou, em seu coração, que não poderia ser outro senão o irmão que a odiava. Então, perguntou à empregada de cabelos curtos, em tom de desafio. Foi meu irmão tolo que te enviou aqui? A empregada de cabelos curtos soltou um riso desdenhoso. Ela não precisava dar muitas informações a Celicia. Em vez disso, declarou friamente. Desculpe, as informações do contratante são confidenciais. Você não precisa saber. Seus olhos brilharam com frieza antes de continuar. Alteza, hoje você certamente morrerá aqui. De repente, por um motivo desconhecido, vários círculos mágicos dourados apareceram nas paredes do quarto de Moon. Esses círculos começaram a condensar energia mágica, formando orbes douradas de luz. A empregada então proclamou em voz alta. A 3ª princesa do Império foi assassinada na mansão do Duque Campbell. Este é o seu fim. Logo depois, essas esferas de luz se transformaram em espadas de luz e dispararam contra Celicia. A luz dourada iluminou Celicia, tornando difícil ver como ela reagiria ao ataque. Bom, meus amigos, por hoje é só. Nos vemos no próximo resumo.